Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo, um chat de opções de investimentos. Eu sou Luiz Fernando Roxo, eu sou responsável pela parte de opções de investimentos entre os instrutores, entre os educadores da Banif Invest. Sejam muito bem-vindos. Para quem é a primeira vez que acompanha o nosso programa, a gente tem um programa às segundas e às quintas-feiras, começando mais ou menos 6h10 e acabando lá pelas 7h20, 7h30, dependendo de como tiver o assunto, de como tiver a demanda por perguntas e tudo isso. Quem tiver interesse pode fazer uma pergunta, pode deixar sua pergunta agora, ela vai ser respondida durante o nosso programa, nosso bate-papo. A pergunta pode ser sobre qualquer assunto relacionado a finanças, de finanças pessoais até derivativos complexos. É algo do nosso interesse, é algo que a gente pode bater papo junto, e obviamente uma boa parte dos assuntos eu não conheço, então talvez tenha que ir procurar conhecimento e depois trazer aqui para a gente bater um pouco mais de papo. Mas de qualquer maneira, qualquer assunto relacionado a finanças nos interessa a todos bastante. Então sejam bem-vindos. Quem quiser também deixar um comentário, temos muitas pessoas que participam do nosso programa de maneira mais assídua. Esse pessoal já se acostumou mais ou menos com o formato e a gente tem tentado melhorar o formato do programa. Por exemplo, hoje certamente a gente não vai ter problema com planilha, porque eu já comecei a abrir as planilhas e arrumá-las há pelo menos uma meia hora. Então hoje a gente não vai ter aquele problema que a gente teve na quinta-feira. Gente, vamos começar então falando um pouquinho de como é que andam as coisas. Acho que 2 semanas atrás, mais ou menos, eu comentei que a bolsa tinha dado uma recuada significativa, tinha chegado no nível de suporte importante e que, se não houvesse uma grande ruptura na Europa, tipo alguém anunciasse um calote, alguma coisa assim, possivelmente a gente se recuperaria. Mais do que isso, acho que desde agosto ou setembro eu venho comentando que existe chances significativas de no final do ano o mercado dar uma puxada, melhorar um pouco melhor do que andava, porque a Bolsa de Valores ela não é movida a resultados e a realidade. A Bolsa de Valores ela é movida a expectativas, né? O Keynes, que foi um dos grandes economistas aí do século passado, um dos maiores economistas da história, ele brincava que quando a gente escolhe empresas é muito parecido com um concurso de Miss. Mas na verdade, na hora que a gente for montar o nosso portfólio de ações, for montar nosso portfólio de investimento, a gente não tem que escolher, e as pessoas não escolhem a ação mais bonita, né, como um concurso de Miss. Ele não escolhe aquela que ele achou mais bonita, ele escolhe aquela que ele acha que os outros vão achar mais bonita. Ele não tem que apostar na que ele acha mais bonita, ele tem que apostar na que ele acha que vai ganhar. Então é isso que é interessante, né? É um mercado de expectativas, de perspectivas. Então, certamente, saindo algum tipo de acordo do Banco Central Europeu, saindo algum tipo de acerto entre eles, independente do resultado que isso vai ter daqui 2 ou 3 anos, como a perspectiva já melhora, como a probabilidade de calotes e tudo isso acaba ficando um pouco mais remota, certamente o mercado se recupera 15%, 20% em 1, 2 semanas. Ele se recupera e ele sobe de maneira muito rápida. Por quê? Porque todo mundo que estava vendendo, que estava desanimado, muda de ideia, começa a comprar, e uma das coisas que as pessoas menos gostam é não ter a oportunidade de ganhar dinheiro enquanto o vizinho está ganhando, quer dizer, ficar para trás no movimento. Então existe essa chance significativa. Uma coisa que um grande investidor, que é o Ken Fisher, diz é: jamais aposte a sua casa, por mais que você confie extremamente na sua aposta, por mais que você ache que a sua aposta seja extremamente provável, você só pode apostar um pouco dos seus recursos, porque a gente não pode apostar
tudo que a gente tem, porque o risco é muito alto. Então, por mais que a gente tivesse a expectativa, continua com a expectativa de que o mercado pode melhorar um pouco mais, deve-se apostar pouco. Além disso, o mercado já vem subindo há alguns dias, então já não está mais tão barato assim. Se alguém fizer uma compra entre hoje, amanhã, quarta-feira, e o mercado recuar e voltar e ele tiver stop, pode ser até que ele entre no mercado certo, mas na hora errada, e ainda acabe perdendo dinheiro. Então, uma outra coisa extremamente importante, e que quem conversa comigo, participa aqui dos chats, sabe que eu acho uma das mais fundamentais, é a utilização dos múltiplos lotes, né? As entradas e saídas de mercado parciais. Gente, dito isso, vamos entrar então no nosso assunto de volatilidade, de opções. Se alguém quiser que a gente faça alguma análise de alguma empresa, também peça que a gente dá uma olhadinha no resultado de uma empresa, mas a gente agora vai focar nas estratégias de opções que estão montadas há algumas semanas, que a gente veio direcionando, e pela característica delas, né, normalmente vendas de volatilidade com algum viés de alto, as três estratégias estão assim, vai haver ganho, vai haver lucro, tá? Vai haver um lucro de quinta-feira para cá, da semana passada para cá. E isso não significa que a gente é gênio das finanças e que a gente sabe ganhar dinheiro mais que os outros. Simplesmente demos bastante sorte na estratégia e também tínhamos um pouco de expectativa de que o mercado pudesse se recuperar. Vamos lá então, gente. Como é que estão as volatilidades? Vou mudar aqui para a nossa planilha e vamos começar a falar das volatilidades. A volatilidade da Petro, que é a que eu prefiro começar, porque é a que fica na frente na nossa planilha. Quem não conhece muito bem a nossa planilha, está sendo apresentado a ela agora. A gente tem aqui embaixo várias abas: Petro A, Petro L, Petro A, Petro B. Então, os três vencimentos de Petro, do mais curto, que é o Petro L, até o mais longo, que é o Petro B. Depois a gente tem Vale L, Vale A e Vale B também. BVMF, que praticamente já não tem mais liquidez, mas a gente ainda deixa aqui na expectativa de que o mercado dê uma melhorada, ou que alguém queira fazer estratégias com a BVMF, mesmo que ela não tenha uma liquidez muito boa. Temos a OGX, tem uma boa liquidez, e vamos fazer a avaliação da volatilidade histórica implícita de todos esses vencimentos e vamos ver como é que andam as taxas e escolher aí quais são as estratégias mais interessantes. O Tedome está dizendo boa tarde Tedome, e vamos lá ao nosso bate-papo. Muito bem, Petrobras fechando com 22,97, melhor do que a semana passada, né? Uma das máximas aí dos últimos meses. Ela esteve melhor que isso só naquela última puxada mais significativa. A volatilidade histórica dela 32,13, extremamente parecida com a de quinta-feira, né? Ela sofreu variações grandes, mas a volatilidade dela anda sob controle. 32,13 é uma volatilidade relativamente baixa, principalmente para períodos de queda. Temos que lembrar que são períodos de queda, mas períodos de queda em que o mercado não tem tido muita volatilidade. Os únicos momentos de volatilidade do ano foram agosto e setembro, o resto do ano foi meio paradão. Lembrando que no começo do ano a volatilidade histórica de Petro chegou a 17, 18, 19%, volatilidades extremamente baixas. A Petro L22 está com 31,63 de volatilidade implícita, enquanto o papel tem uma volatilidade histórica de 32,13. Já a L23, que é a opção no dinheiro, né, levemente dentro do dinheiro, com uma volatilidade um pouco mais representativa do que está acontecendo com o papel agora, está com 24,7 de volatilidade. Então, a L22, que está custando 1,52, que é dentro do dinheiro mais ou menos R$1,30 e que tem o seu strike de 21,66, a volatilidade de 31,60, 84% de volatilidade, quer dizer, ela já está bem dentro do dinheiro porque o vencimento se aproxima, está pagando uma taxa de 1% no período, é uma boa taxa ao mês, tá? Não sei se ela
realmente pagou isso o dia todo, ou se essa volatilidade alta é resultado de algum desajuste de fechamento, algum desequilíbrio, alguma mudança aí no call de fechamento com relação à diferença do preço da opção para o preço do papel. Mas, mesmo assim, a taxa deve ser mais ou menos por aí mesmo. O VI dela está 1,31, ela está pagando um VE, uma taxa de prêmio, né? Essa taxa de prêmio é que nos dá a taxa mesmo para valer 21 centavos. É esse 21 centavos que representa praticamente 1% no mês, considerando que o papel está 22,60, 22,90 na verdade. A taxa ao mês 2,07, uma bela taxa ao mês, e a proteção de 6,62. Porém, eu pessoalmente costumo aconselhar que as pessoas não entrem, não façam um lançamento coberto, não vendam opções que têm tempo de vida muito curto, tá? Como falta 2 semanas para o vencimento de opções, como o vencimento de opções para dezembro, sem ser o dia 12 agora, semana que vem, é no dia 19, então eu sugiro que a gente já, se for fazer um lançamento coberto hoje, não faça na L, faça já na A, que é para janeiro, porque senão, perto do vencimento, você faz hoje, daqui uma semana e pouco você já tem que fazer a sua rolagem, ou desmontar, ou entregar o papel, gastando aí custos operacionais adicionais e tendo mais trabalho para operar essa estratégia. Muito bem, que mais? Vamos ver as outras opções. A gente tem então a primeira opção dentro do dinheiro, aquela que a gente estava comentando, L23, está custando 0,68, né? Ela é de 22,66. Se ela é de 22,66, ela está mais ou menos 30 centavos dentro do dinheiro, uma vez que o papel está 22,97. Lembrem-se que esse quadro aqui, esse retângulo aqui, diz respeito a como anda tá 11% a taxa de juros. Epa, não é aqui que eu mudo, desculpa. O Márcio vai me dar uma bronca. Tem que aqui em data, gente, é que eu mudei na semana passada, mas acabei não salvando a planilha. Tem que mudar aqui, onde está escrito Selic. Tem que pôr 11% aqui. Eu acho que a que vocês baixaram já está certa, tá? A que está lá no site já está certa. Mas de qualquer maneira eu vou salvar essa daqui. E se não tiver certa, amanhã o Márcio coloca lá para vocês a planilha direitinho. Gente, Petro L23 está com uma volatilidade implícita, então, para o papel, é sempre considerando a expectativa de variação futura do papel de 24,85. Ela tem 64% de delta, um gama extremamente alto, como não poderia deixar de ser. Ela se desvaloriza 2,7 centavos ao dia. Por ser a opção mais próxima do dinheiro, ela é certamente a que mais se desvaloriza ao dia. A 22 e a 24 se desvalorizam parecido, né? Mais do que 2 centavos ao dia, mas menos, né? E ela está pagando 1,66 de taxa no período. 10 dias úteis, 1,66 de taxa. Lembrando que ela é uma opção dentro do dinheiro, então, se ela é dentro do dinheiro, ela tem VI e o mercado não precisa subir para que você realize essa taxa de 1,66. É só ele ficar parado que você ganharia de maneira mensalizada, né, ao mês 3,52. A taxa de proteção da estratégia 2,96. É isso que está protegendo. Lembre-se então, se você está buscando alguma coisa um pouco mais conservadora, seria melhor optar por uma opção mais dentro do dinheiro, que seria a 22. E se você está buscando alguma coisa um pouco mais agressiva, acreditando numa alta do mercado, aí você poderia buscar essa daqui de 2,96, que é a opção Petro L23. A Petro L24, 20 centavos de prêmio, 23,43 é a volatilidade implícita, a menor volatilidade implícita delas. Essa opção tem um strike de 23,66, então ela é fora do dinheiro mais ou menos uns 70 centavos. O delta dela é baixo, 30%. O gama é extremamente alto, quase igual ao gama da 23, 32,47. Ela estaria pagando
se desse exercício, né? Se o mercado subisse aí os 70 centavos que teria que subir, ela pagaria 3,91 de taxa, o que dá um VE, uma taxa de prêmio de 20 centavos, e o resto do ganho seria devido não à taxa, mas à alta do papel. A taxa ao mês da operação 8,38, e ela quase não protege porque ela só tem 20 centavos de VE. Então, com 20 centavos de VE, só nos dá uma proteção de 87 centavos. Vamos rapidamente já passar para a Petro-A, porque a gente tem bastante assunto para tratar ainda hoje. A Petro-A, vamos começar da A21. Ela é extremamente dentro do dinheiro, 2,60 de VI, de prêmio, 20,83 é o preço de exercício, então R$ 2,10, R$ 2,15 dentro do dinheiro é essa opção. 32,13 é a volatilidade, implícita, uma volatilidade implícita muito próxima do papel. É lógico que essa opção ela é dentro do dinheiro, então tem aquela questão da curvatura do Smile. Isso significa que, vou explicar um pouquinho porque eu já expliquei, mas já faz tempo, talvez as pessoas não tenham escutado ou não se lembrem mais. O que acaba acontecendo é que na hora que o Black-Scholes, o modelo que a gente usa para precificar as opções, e não só a gente, a maioria do mercado usa esse modelo, ele precifica relativamente bem as opções no dinheiro. É por isso que a volatilidade implícita delas é um pouco mais baixa e um pouco mais flat. As opções muito dentro e muito fora do dinheiro, essas opções são mal precificadas por causa do tipo de distribuição matemática que o modelo usa. E não dá para corrigir isso de maneira tão simples. Os computadores vão ter que melhorar muito ainda, e a capacidade matemática também dos pesquisadores de finanças vão ter que melhorar muito para que a gente consiga dar uma ajustada nesse modelo e para que não tenha mais esse tipo de distorção do Smile. Mas é só saber que ele existe, só saber que os modelos matemáticos só servem como parâmetro de observação, não servem para tomadas de decisão mais importantes, né? Jamais aposte em sua casa, lembre-se disso. Então, só para explicar aqui, opções muito dentro do dinheiro e muito fora do dinheiro são mal precificadas, é por isso que a sua volatilidade implícita parece extremamente alta, como é o caso, por exemplo, vamos voltar para a planilha, da A19, olha lá, 41% está dando de volatilidade implícita. Por quê? Porque na verdade ela é mal precificada. Vamos colocar aqui, ó, se a gente fosse ver o preço da cotação da A18 e calcular a volatilidade da A18, só para saber como é que anda a sua volatilidade implícita. Olha lá, a A18 está com uma volatilidade implícita, olha lá, de 45%, mais alta ainda. Vamos ver se tem a A17, se tem cotação. Eu quero ver uma volatilidade bem alta para mostrar para vocês como é que é esse fenômeno. Vamos ver aqui, ó. Olha lá. Também está pagando 45%. Não conseguimos ver nenhuma volatilidade extremamente exagerada, mas acreditem, algumas vezes você tem volatilidade de 70%, 80%, 90% implícita até, por conta de erros de cálculo do modelo Black-Scholes, nada mais do que isso. A Petro-A 22, então, está custando R$ 1,75, ela tem um strike de 21,83, então ela é R$1 e pouco dentro do dinheiro. A volatilidade implícita está mais alta do que a volatilidade implícita das opções B, está na faixa aí dos 28%. Vocês estão vendo que na hora que a opção vai chegando no dinheiro e até vai ficando levemente fora do dinheiro, essa volatilidade implícita tende a diminuir. O delta da A22 está em 75,66, ela tem um gama de 14% e a taxa dela, a taxa que ela está pagando para quem for fazer o seu financiamento, para quem for fazer o lançamento coberto, para quem for comprar o papel e vender essa opção Petro-A 22 que está 1,75, é uma taxa no período de 2,87. Ela tem um VI de 1,14, um belo VI, o que representa uma belíssima proteção, uma ótima proteção. Ela tem 61 centavos de VE, esse é o prêmio de risco, é onde está a taxa. A taxa ao mês está em 2% e
a proteção no período 7,62. Uma estratégia, uma operação muito legal. Além disso, temos a Petro A23 que está custando 1,15. Ela tem um strike de 22,66, então ela é praticamente no dinheiro, levemente dentro do dinheiro. 26,30 é a volatilidade dela. Vejam como as opções mais longas não estão com a volatilidade implícita tão baixa quanto a série L, mas isso é só um efeito momentâneo. Talvez daqui a pouco se normalize. Se o mercado continuar calmo, as longas vão estar mais baixas do que as curtas, que é como costuma ser. A taxa que ela está pagando no período 3,85, ela está com um VI de 0,31, ela está com um VE de 0,84, é um belo VE, é a melhor taxa, porque é a opção mais próxima do dinheiro. Essa taxa de 3,85 ao mês estaria te dando, se você fosse exercido, 2,68 de taxa. Para uma opção dentro do dinheiro é uma taxa ao mês muito boa, ainda mais levando em consideração que as volatilidades andam baixas e a proteção no período de 5,01. Se eu tivesse que escolher entre todas as estratégias, todas as opções de Petrobras, eu escolheria fazer uma estratégia em Petrobras com a Petrobras A23. Tá pagando uma taxa muito legal, tá bem interessante. A Petro A24 já é fora do dinheiro, mais ou menos uns 70 centavos. Ela está com uma volatilidade implícita de 24,88, parecida com as volatilidades implícitas do vencimento L, que é o vencimento mais curto. Ela está pagando uma taxa no período, se houver exercício, uma vez que ela é fora do dinheiro, de 5,81. Ela tem 61 centavos de VE, o que significa uma proteção pequena, como veremos. A taxa ao mês é de 4,04 e a proteção de 2,66. Essa daqui já é um tipo de estratégia para quem está mais otimista, né? Para quem está acreditando que o mercado sobe, para quem está acreditando que o mercado melhora daqui para frente. Muito bem, vamos agora ver como é que está a liquidez da Petro B. Deve continuar uma liquidez baixa, mas a gente bate o olho só para ter uma ideia como é que estão as coisas. Olha lá. Petro B, as volatilidades, olha, estão todas líquidas praticamente, menos a B25 que não teve negócio, mas as outras estão líquidas e as volatilidades estão relativamente ajustadas, a 28, 28, 23, a B23 está com uma volatilidade de mais ou menos 25%, a B24 também, interessante, está bem parecido aí com as outras opções. Vamos ver aí como é que está a Vale L agora, tá? Eu acho que na semana que vem a gente já vai poder até avaliar a taxa e a proteção das opções mais longas Petro B e Vale B, porque já começa a chegar a hora. A gente já teve muitas discussões aí nos últimos anos, quem acompanha o meu trabalho e assim, para quem não acompanha também, a gente sempre tem períodos, né, em que os nossos alunos, as pessoas que gostam de discutir, de bater papo com opções, criam maneiras e criam preferências e criam costumes de operações característicos e que, via de regra, acabam funcionando bem para aquele período, acabam meio que virando uma espécie de moda, todo mundo acaba gostando, mas depois o mercado dá um chacoalhão, vai para cá, vai para lá, o padrão se perde e aquela moda acaba sendo substituída por outra que mais se adeque à característica, ao padrão de mercado daquele período. E me lembro, não sei se em 2008, 2009, havia um período em que as pessoas gostavam muito de negociar opções mais longas, sempre fazendo rolagens mais longas. Isso acho que acabou passando. Hoje em dia o pessoal acaba indo meio no intermediário, porque infelizmente a média, né, alguma coisa intermediária, em muitos dos casos acaba sendo a melhor solução mesmo, né? Você
colocar um pé aqui no mais curto, um pé no mais longo, mas eu me lembro de uma época que era muita moda as pessoas quererem fazer operações muito longas, bem mais longas. Só um comentário mesmo, vamos voltar para o nosso bate-papo. Como é que está então a Vale? A Vale continua, pelo menos a Vale histórica, a volatilidade histórica da Vale continua caindo. A volatilidade histórica da Vale em 27,69, porque por mais que o papel suba, o mercado suba, as variações de Vale andam pequenas, ela anda meio desanimada, ela subiu pouco. Hoje que ela subiu um pouco mais, mas ela anda não subindo muito, e isso tem feito com que a sua volatilidade caia, né? A sua volatilidade venha caindo. Vamos ver como é que tá. A Vale L40, ela está custando 2,76, ela é de preço de exercício 38,14, então ela tem R$2 e pouco dentro do dinheiro. Por ter R$2 e pouco dentro do dinheiro, a sua volatilidade acaba sendo mais alta mesmo, por conta lá do tal do Smile, da precificação inadequada, né, das opções dentro do dinheiro e das fora do dinheiro também. O delta dela em 83%, ela está pagando uma taxa no período de 1,06. É uma boa taxa para um papel, uma opção que está com mais de R$2 dentro do dinheiro. 2,36 dentro do dinheiro é o que ela tem de VI. De VE ela tem 40 centavos, que dá realmente 1% de ganho, né? Porque o papel também está custando R$40. A taxa ao mês mensalizada 2,24. Uma belíssima taxa, uma taxa bem interessante, e a proteção de 6,81 por conta desse valor alto de prêmio e por conta do VI, que é um VI de mais de R$2, 2,36. A Vale L42 está custando 1,20, ela está com um strike de 40,14, a volatilidade de 28,56. Ela está pagando uma taxa no período de 2,14. Ela tem um VI de 0,36. Ela ainda é levemente dentro do dinheiro, né? Por isso que por conta desse VI. O VE dela é 84 centavos. Esse é o prêmio de risco. E ela está pagando uma taxa ao mês de 4,54, o que é uma taxa muito, muito boa. E a proteção já não é tão boa assim. A proteção de 2,96. Então, para quem está mais otimista, pode tentar fazer o seu lançamento na L42, e para quem está mais conservador, querendo garantir o seu ganho, a sua estratégia, então poderia ir na Vale L40, que paga uma taxa menor, mas tem uma proteção muito maior. Porém, faltam apenas 10 dias úteis para o vencimento da série L, por isso que a gente está sugerindo que já seja feita a estratégia no vencimento A. O Tedome tem uma pergunta, ele diz assim: Roxo, tanto Petro 4 quanto OGXP3 estão rompendo resistência. Vale a pena montar trava de alta na série L ou na série A? Qual o strike? Tedome, para quem tem uma abordagem grafista, para quem acredita que funciona, e saiba, muita gente não acredita, muita gente mesmo, tá? Não acredita que rompimentos de resistência e compras de suporte, esse tipo de coisa funciona. Mas de qualquer maneira, para quem baliza suas estratégias pela análise técnica, eu acho que vale. Se você estiver acreditando no rompimento, vale sim. Tem que esperar romper. O problema é que depois que rompe, as coisas acabam ficando um pouco mais caras, mas se o movimento for um movimento significativo, mesmo comprar um pouco mais caro, não tem problema nenhum. Agora, é muito importante então você fazer o que a análise técnica tem de melhor. A melhor coisa que a análise técnica tem não são os setups, porque os setups ficam velhos. Vocês vão descobrir isso com o tempo, com a vida. Eu até poderia explicar matematicamente o motivo pelo qual um setup de análise técnica fica velho e fica mesmo. Mas o que não fica velho na análise técnica é a metodologia de se ter
stop, de se utilizar manejo de risco, de se fazer diversificação. Então tudo é essa parte da técnica, do plano de trade, do sistema que vai te ajudar a tomar decisão quando você tiver em dúvida, e quando estiver no calor do momento, quando as coisas estiverem andando errado, você vai seguir seu plano e aí você vai conseguir tomar as melhores decisões e sem precisar ficar esquentando a cabeça. Essa é a grande lição, o grande ensinamento da análise técnica. E nesse caso então, faça a sua trava de alta. Se você estiver acreditando no mercado, eu pessoalmente já estou comprado, a minha trava de alta na OGX já vem de 1 semana e meia, mas faça sim a sua trava de alta e coloque o stop na mínima do dia do rompimento, no novo suporte, né? Porque se romper uma resistência, a resistência vira suporte. Então coloque lá o seu stop e não deixe de executá-lo. O L. Jones está dizendo assim: Roxo, no lançamento coberto, onde deve ser feito o stop de proteção? No preço do strike, no preço de custo do papel ou em outro valor menor e maior que esses? Seria melhor fazer uma rolagem nesse stop ou simplesmente desmontar o lançamento coberto? L. Jones, essas são as perguntas de $1 milhão. Essas perguntas é que a gente tenta responder quando a gente faz estudos, quando a gente estuda séries históricas passadas, quando a gente faz simulações, testes de estresse e simulação de Monte Carlo. Tudo isso que a gente tem de mais moderno hoje na computação financeira, a gente usa na tentativa de buscar bons parâmetros de entradas e saídas de mercado. Novamente eu vou aconselhar que se seja coerente, que se use o meio termo, que se façam múltiplos lotes. Então eu acredito no seguinte: se você compra o papel e vai fazer um lançamento coberto, você pode colocar o seu stop curto, o seu stop longo ou o seu stop ali no meio do caminho. Se você coloca um stop curto, o que acontece? Uma pequena variação, um pequeno ruído no mercado, algo que não seja significativo, mas que traga o mercado levemente para baixo, te tira do game. Você é obrigado a sair fora do jogo, e se o mercado subir depois, é uma das piores dores de corno que a gente pode ter. Por quê? Porque a gente fez a análise certa, colocou o stop que tem que ser colocado mesmo, foi estopado, e o mercado fez aquilo exatamente que a gente acreditou que ele ia fazer, que é subir. Então eu sugiro que o stop não seja muito curto. Se você coloca um stop muito longo, se você coloca um stop bem lá embaixo, dificilmente você vai ser estopado. Porém, quando você for estopado, a quantidade do prejuízo, o tamanho do prejuízo pode ser muito grande. Então você acaba perdendo muito porque o stop está muito longe. Então eu sugiro que o stop seja algo no meio do caminho, não na média, nos 50, talvez um pouco mais conservador, um pouco mais para dentro do mercado, se a volatilidade média do papel for uma volatilidade alta, se o mercado estiver nervoso, com uma volatilidade alta. Se o mercado tiver com uma volatilidade baixa, oscilando pouco em média, você pode colocar um stop levemente mais curto do que a média, porque quando chegar lá, você vai fazer o seu stop, e essa variação, mesmo que seja uma variação não tão grande, né, um stop um pouco mais curto, é uma variação grande para o padrão de mercado. Então o que você pode fazer? Você pode colocar o seu stop assim. Vamos dizer que você comprou o papel por 21 e vendeu uma opção por R$2. Então teu preço de custo do papel caiu para 19. Se você colocar o stop exatamente em 19, poxa, o mercado caiu de 21 para 19, então ele caiu 5, 6%. Na hora que você for estopado, você vai ter uma perda significativa. Se você colocar o stop em 20,60, a chance de você ser estopado é muito grande. Provavelmente você vai ser estopado algumas vezes por ano.
Então o ideal é que seja próximo lá dos R$20, levemente para dentro, se você estiver acreditando que a volatilidade está mais alta, então que você precisa colocar um stop um pouco mais longo. Se a volatilidade estiver bem curtinha, você pode colocar um pouco acima dos R$20, tá? Eu acho que seria mais ou menos por aí o lugar de colocar o stop. Você perguntou se você simplesmente faz, se a gente deveria simplesmente fazer o stop, sair da estratégia de uma vez só, ou se a gente poderia fazer uma rolagem ou alguma coisa assim. É muito importante lembrar que novas regras representam complexidade ao sistema. Se você tem uma regra de stop simples, bateu naquele preço eu pulo fora, ótimo. Pode não ser o melhor stop do mundo, mas ninguém pode criticar que ele não é simples, ele é um stop simples. Se você coloca um stop, por exemplo, com múltiplos lotes, a cada 0,25% de variação da volatilidade, eu vou fazer um stop com a média móvel do SAR parabólico, que quando bater não sei o que, gente, é muita regra, é muito complexo, são muitas novas alternativas de que se isso acontecer, aquilo outro acontecer, e você vai precisar contratar 5, 6 programadores só para montar o seu sisteminha. Então é muito importante que você consiga usar a estratégia dos múltiplos lotes, que você de repente, ao invés de simplesmente sair fora da operação de uma vez só, acrescente de repente um conceito de ajustes dinâmicos, tipo Delta Hedge, em que você vai ajustando e equilibrando a operação no meio do caminho, mas não se esqueça que isso deixa tudo muito mais complexo. Então, se não for um volume financeiro extremamente grande, se você tiver um tempo de trabalhar, de fazer ajustes, de operar escasso, se a sua hora de trabalho for uma hora de trabalho valiosa e que você precisa estar trabalhando sempre, então se o teu tempo for muito escasso, faça coisas mais simples, stops mais simples e opere menos. Se você tiver tempo, tiver com a expectativa de virar um home trader, operar por conta própria, virar profissional de mercado, vai se dedicar a isso, pegou lá a sua aposentadoria, o seu dinheiro que você recebeu lá quando saiu da empresa, ou quando vendeu uma participação de alguma coisa, ou recebeu uma herança de alguém, é um volume financeiro um pouquinho maior, aí você pode operar um pouco mais, você pode operar múltiplos lotes, você pode deixar o seu sistema mais complexo, você pode fazer testes com séries históricas, mas tudo isso vai depender de você. Essa é mais ou menos a ideia, o conceito. Então eu acho que eu não sei se vocês leram a biografia do Steve Jobs, eu li. E o John Ive, né, que é o grande designer lá da Apple, é o cara que hoje provavelmente vai ser o cara da inovação, pelo menos a inovação em termos de desenho. Ele diz que o minimalismo, a simplicidade do minimalismo, de fazer uma coisa extremamente simples, não é simplista. O minimalismo, a simplicidade do minimalismo é você dominar a complexidade, é fazer com que aquilo seja simples para você, né? Se você tiver uma equipe de 10, 20 pessoas, se você tiver uma tesouraria, se você gerenciar milhões e bilhões de reais, você pode fazer sistemas altamente complexos e entendê-los e dominá-los, e aquilo vai ser simples para você funcionar, porque quanto maior o número de múltiplos lotes e quanto mais alternativas, melhor. Se você for uma pessoa sozinho, estiver começando a sua carreira de investidor, a sua hora de trabalho for muito valiosa para você ficar gastando e perdendo tempo, e tempo é dinheiro, né? Então, nesse tipo de regra de controle, então o ideal é que você simplifique mesmo, coloque um único stop, deixe tudo muito simples e deixe o tempo fazer o papel dele. Por quê? Porque você naturalmente vai deixando as regras um pouquinho mais sofisticadas com o tempo, o seu volume financeiro vai aumentar, você vai conseguir ter um pouco mais de tempo para estudar finanças e a coisa vai acontecer naturalmente. Fazendo um comentário sobre a minha própria carreira, gente, eu sou
gestor autorizado pela CVM para gerir recursos, para administrar dinheiro de terceiros, desde 2003. Eu só estou conseguindo montar o meu fundo de investimento agora, em 2012. Né? Eu levei 8 anos só para desenvolver o meu método, para que as pessoas acreditassem que os meus métodos funcionavam, para melhorar o meu método, para aprender. Né? Então levou, e isso eu mexo com finanças desde 95, né? Eu trabalho no pregão na bolsa desde 95, então são quase 17 anos para hoje eu dizer, olha, eu sou minimamente preparado para gerenciar um portfólio de terceiros, porque hoje eu tenho uma equipe, eu tenho um sistema, e para mim ele é extremamente simples. Essa que é a ideia, tá? Então eu acredito que você possa ir sofisticando as coisas com o tempo, desde que você comece sempre dominando o simples. Se você não domina o simples, se você não domina os fundamentos, não adianta você aumentar a complexidade, porque você não vai gerar resultado com isso. Você vai gerar confusão e perda de eficiência, vai gastar energia. Tá? E tudo no universo é energia. Dinheiro é energia, tempo é energia, dedicação é energia, paixão é energia, e você vai gastar isso e não vai fazer um bom trabalho, tá bom? Vamos agora voltar aqui a falar da nossa volatilidade. Muito bem, a Vale está custando 40,50, a gente já estava aqui na Vale L42. A Vale L42 ela está custando 1,20. Ela tem 40,14 de preço de exercício, então ela é levemente dentro do dinheiro. A volatilidade histórica acabou de mudar, porque teve uma mudança, uma variação no preço da Vale, mas a volatilidade histórica estava em 28, alguma coisa assim, está em 25 agora. Mas vamos considerar 27 mais ou menos de volatilidade. A taxa que está sendo paga de 1,70, uma bela taxa, considerando que a opção tem VI e está pagando 0,53 centavos de VI. Tem VE, um belo VE de 67 centavos, considerando que falta só 10 dias para o vencimento, é um bom VE sim, um VE de quase 1,5%. E a taxa ao mês está em 3,60%. E a operação nos protegeria em mais ou menos 3%. É uma boa estratégia, essa estratégia de lançar, comprar e lançar a L42. O problema é que está muito curta, né? Então você tem que pensar, mas se você é uma pessoa que tem tempo e que os custos operacionais não são significativos, você pode até montar operações mais curtas como essa. A Vale L44 está custando 0,23 centavos, o strike dela é 42,14, então ela é fora do dinheiro. A volatilidade dela está em 20%, na verdade tem uma distorção aí de leilão, devia estar aí na faixa dos 23%, 24%, levemente abaixo da volatilidade histórica do papel que está em 27%. O delta dela é 23%, ela está pagando uma taxa de 4,10, mas para que você ganhe os 4,10 o papel tem que subir quanto? Quase R$1,5 reais aí, ou até mais que R$1,5, ela tem que subir nesse período. Então não é uma moleza assim ganhar os 4,10. 23 centavos de VE, uma taxa ao mês extremamente alta, mas quase nada de proteção, porque 23 centavos representa 0,56% de proteção apenas. As outras já são mais fora do dinheiro, nem vale a pena ficar acompanhando. Vamos lá para avaliar. Como é que estão as opções avaliar? A Vale A38, 4,39 de preço, mas ela é extremamente dentro do dinheiro. Então vamos começar a avaliar dessa daqui, ó, da A40. A A40 3,54, o strike de 38,14, a volatilidade de 29,20, uma volatilidade mais alta até do que a histórica. Isso porque é uma opção bem dentro do dinheiro, então tem a ver lá com aquela coisa da curvatura do Smiles, que todo mundo aí já está quase dominando, daqui a pouco está até fazendo palestra por aí. A taxa de 2,61 no período, o que dá um VI de 2,57, um VE de 0,97, um belo VE, considerando que
a taxa que você teria ao mês seria de 1,82, mais uma bela proteção de 8,7, uma estratégia muito legal. Agora a gente tem a Vale A42, a Vale A42 custando 1,48, o strike de 41,07, ela está com uma volatilidade de 25%, um pouco abaixo da volatilidade histórica. A volatilidade não é da opção, a volatilidade é do papel, é simplesmente o quanto que estimaram de risco de variação do papel daqui para frente, considerando que o preço justo que foi pago por ela foi 1,48. Isso que é a volatilidade implícita. De vez em quando eu tenho que lembrar para a turma para a gente ir reforçando os conceitos. São conceitos complexos, né? Bem mais complexos do que a maioria das coisas que a gente está acostumado. A taxa que está sendo paga é 4,72, ela não tem VI, ela só tem VE, um belo VE de 1,48, uma taxa de 3,28 ao mês, né? Porque falta aí 30 dias, quantos? Acho que 30 dias úteis para o vencimento, exatamente, 30 dias úteis para o vencimento. Então uma taxa no período de 4,72 vira uma taxa de 3,28 ao mês, uma bela taxa, e uma proteção de 3,64. Eu acho que essa daqui é a alternativa mais legal para quem está levemente otimista ou acha pelo menos que o mercado não vai cair. Então as duas operações mais legais aí para serem feitas hoje na Vale são a B40 e a A40 e a A42 são boas estratégias. O Equelen está perguntando assim: Roxo, o strike da Vale L42 está em 40,14. Por quê? O que ocorre? O strike da Vale A42 está em 41,07, diferente da série L. Gente, olha a importância das perguntas, né? Quando não há perguntas, eu acabo fazendo sempre a mesma coisa. A gente já está ficando bom de entender taxa, de entender volatilidade, de entender as estratégias, mas a gente não aprende coisas muito novas. Mas duas perguntas apenas já fazem com que a gente possa aprender bastante. O Equelen fez uma pergunta muito legal e que muita gente erra, se confunde, acaba até perdendo grana por conta de besteira que faz por não saber isso. Quando uma opção nasce, quando ela passa a existir, esse momento de nascimento da opção é quando alguém lá na bolsa diz assim: vamos criar, vamos inventar, vamos lançar uma nova série de opções, um novo vencimento para daqui 6, 7, 8 meses. Vamos fazer. Qual que é o vencimento? Sempre a mesma letra, né? Janeiro A, fevereiro B, março C e assim por diante. Pode ser também que esse nascimento, essa criação de novos strikes aconteça porque alguém ligou. Então, se alguém quiser ligar lá e pedir para que seja criada um vencimento de opção para 2015, pode. É só pegar o telefone, ligar na bolsa, pedir o controle mega e aí falar com qualquer pessoa que está lá e diz assim: olha, eu sou o Márcio, né? Eu sou o Equelen, eu sou cliente aqui do Banif Invest e eu quero que seja criada uma série nova de opções para vencimento outubro de 2012, se ainda não existir, porque eu estou a fim de colocar uma oferta lá e negociar essa opção. Ninguém vai te questionar nada, simplesmente eles vão criar as séries e elas passam a existir. Tudo bem. Do momento em que ela nasceu até o momento do seu vencimento, provavelmente a empresa vai pagar proventos. Ela vai distribuir proventos, que via de regra vem em forma ou de juros sobre capital próprio ou de dividendos. Na hora que a empresa distribui dividendos e se torna ex, né, no dia que ela se torna ex, as opções também se tornam ex. Por quê? Porque todas as opções do Brasil são opções protegidas. Se a empresa resolve distribuir de hoje para amanhã R$1 de dividendo, o seu preço de fechamento, que era, digamos, R$42, hoje, amanhã passa a ser um preço de abertura teórico, né? Um preço teórico de fechamento e aí um leilão de abertura a R$41. Se o papel está 42, ele vai abrir a 41. Por quê? Porque houve
houve um desconto de R$1 no preço da cotação, porque a empresa vai pegar R$1 do bolso dela e vai te dar, e aí ela acaba valendo menos por conta disso. A mesma coisa vai acontecer com as opções. No dia que uma empresa ficou ex e deu R$1 de dividendo, todas as opções em aberto, todas as opções que já nasceram até aquele dia, vão ficar ex de R$1 e o seu preço de exercício será descontado em R$1. Como a gente tem o vencimento A, o vencimento B e o vencimento L, e o vencimento L nasceu primeiro, depois veio A e depois veio B, os dividendos que foram distribuídos neste período entre o nascimento da L e o nascimento da A, essa diferença, o strike da L vai ser mais baixo. Então, por exemplo, a A40 provavelmente foi criada num dia e a A42 foi criada antes. Olha lá, a A42 ela é de preço de exercício 41,07 e a A40 é de preço de exercício 38,14. Então ela é de 40, mas ela tem preço de exercício 38,14. Por quê? Porque desde que ela foi inventada até hoje, a Vale distribuiu 1,86 de proventos. E desde que a A42 foi criada, a Vale distribuiu 1,93 de proventos. Isso significa que certamente a A42 é mais velha do que a A40, mesmo que elas sejam todas do mesmo vencimento. É que provavelmente alguém pediu para que ela fosse aberta antes, a Vale A42. É por isso então que sempre que uma empresa distribui dividendos, esse valor do dividendo vai ser descontado do preço de exercício, o preço de exercício vai ser cada vez menor e algumas vezes você tem dentro do mesmo vencimento essa diferença. Você tem uma opção de R$40 que na verdade é de 38,14 e você tem uma de R$42 que na verdade não é de 40,14, é de 41,07, né? Então na verdade nem é 1,90, é 90 e poucos centavos aí, que é o que está pagando a A42. Deixa tudo muito mais esquisito, né? E aí abre esses buracos, esses gaps. É muito importante, gente, não confiar no nome da opção. Essa é o principal conselho que eu posso dar. Sempre que você quiser saber qual é o strike correto, vá lá no Shark, pesquisa lá na área de opções, ou vá na nossa planilha Abre, ou vai no site da CBLC. É assim que funciona. O Equelen continua com mais uma pergunta. Ele diz assim: mas quando a Vale estava ex 14 de outubro, o strike da L42 passou de 40,14 para 40,14. Nesse caso, como o strike da A está maior, você está dizendo que a A42 foi criada antes? Provavelmente. Há casos em que uma opção de vencimento mais longo foi criada do que uma mais curta. Por quê? Porque alguém pediu. Alguém foi lá e falou assim: ó, eu quero que você crie a L42 para dezembro do ano que vem. E aí todo o dividendo desse período vai ser descontado. É isso mesmo. Uma nasceu antes da outra, por isso que os strikes são diferentes. Mesmo que, nesse caso, a mais longa tem um desconto maior de dividendo do que a mais curta. Gente, o Equeren continua com a pergunta dele. Antes de 14 de outubro, a L42 era 41,07. Quando ficou ex foi para 40,14. Então por que eles não alteraram o strike da A para baixo também? Porque ela estava em outro período de vencimento? Não. Eles baixaram a da A também. Se ela é aberta, salvo inventar alguma coisa que eu não sei, se ela está aberta para negociação, todo mundo é descontado de provento igual, não tem diferença. Mas me manda um e-mail direitinho com essas dúvidas que eu posso levantar, e aí a gente vem na quinta-feira esclarecer se de fato houver alguma diferença. Mas acho que é só isso mesmo. Sempre que ela está aberta, está para negociação,
O que a empresa paga de provento é descontado do preço da opção e a regra é essa. É relativamente simples até. Vamos continuar, gente. A Vale A44 então está custando 0,59, volatilidade implícita de 22%, 7% de taxa no período, 5% de taxa ao mês, mais uma proteção bem pequena de 1,54. Aí já são opções para quem está mais otimista. Já na Vale B, como é que andam as coisas? Na Vale B, a gente tem liquidez apenas para B40, B42, B44, B46 e B48. E os strikes estão assim: 39,07 é o strike da B40, R$1 de distância. A B42 já tem quase R$2 de distância, né? 40,14. A B44 é brand new, é absolutamente nova, novinha, então ela não tem nenhum provento, nenhuma diferença. A 46 também não tem diferença. A 48 também não pagou nenhum provento, nem a 50, nem a 52. Legal pra gente mostrar aí essas diferenças. Vamos lá. Como é que anda a OGX? OGXL. OGX fechando a 14,35. Mais uma puxada aí no papel. O papel continua subindo. Tô achando que a nossa trava de alta tá lucrando bem. Vamos ver daqui a pouquinho. A OGXL 12 extremamente dentro do dinheiro, 89% de delta, 78% de volatilidade, mostrando aí como é que é o nosso famoso efeito Smile. A volatilidade histórica da OGX está na faixa de 37,62. A OGX L71 está custando 1,46. O strike dela é de R$13, a volatilidade em 41,24, acima até do que a volatilidade histórica. A L71 está pagando uma taxa no período de 0,85, é uma taxa baixa, tá? Ainda mais considerando que a OGX sempre pagou uma taxa bem mais legal, mas é porque ela tem 1,35 de VI, ela tem 11 centavos de VE, uma taxa ao mês de 1,80 e 10,17 de proteção. A L14 ela está custando 70 centavos, ela é a opção mais próxima do dinheiro, né? Ela é considerada praticamente a opção no dinheiro. Ela tem 41,65 de volatilidade implícita alta, 65 de delta, 31 de gama, o gama extremamente alto, está pagando uma taxa de 2,56 no período, um VI de 0,35, um VE de 0,35 também e 5,46 de taxa ao mês, o que dá 4,80 e 4,88 mais ou menos de proteção no período. Essa taxa está muito boa. Se eu fosse escolher alguma estratégia para fazer com o OGX hoje para o vencimento L, que é o mais curto, provavelmente eu faria no vencimento A, mas no vencimento L eu faria nessa daí, na L14. OGX A. Como é que elas estão? OGX A13. OGX A13 tá com 47,5 de volatilidade implícita, extremamente alta, a volatilidade subiu. Eu acho que é devido às puxadas aí que o papel teve nos últimos dias. É um chute, não sei exatamente o motivo, precisávamos dar uma avaliada. Ela está pagando uma taxa de 3,90 no período. Ela tem 1,35 de VI, muito VI, bastante proteção então, 0,49 de VE, 2,73 de taxa no período e 12% de proteção. O que acontece? O papel subiu bastante, a volatilidade implícita subiu. Não dá para saber se é porque o pessoal já não confia mais tanto no papel, exige um preço de opção um pouco mais alto, ou se é por conta da variação que o papel teve mesmo, que não foi sensibilizado no sentido pela volatilidade histórica, mas foi pela implícita. Tem algum motivo aí. Eu sei que a volatilidade implícita das opções de OGX está alta, o que nos
indica uma boa operação de taxa. Porém, como o papel subiu bastante, não custa nada que ele tenha uma correção aí no meio do caminho. Então a gente tem que fazer uma operação conservadora, uma operação mais conservadora. Por isso que aquela está interessante, aquela que nós mostramos, que é a de R$13. Muito bem, vamos ver como é que está o resto das nossas opções para vencimento. A L nós já vimos, né? Para vencimento A. A A14 está 1,15. A A14 está 1,15. Strike de R$14. Ela é a opção mais próxima do dinheiro, a opção no dinheiro, né? 44% de volatilidade, o delta dela em 62%, pagando uma taxa de 6,06, um VI de 0,35, um VE de 0,80, uma taxa mensalizada de 4,20 e 8% de proteção. Bela operação, muito boa mesmo essa estratégia. Provavelmente é essa que eu escolheria para fazer se eu tivesse que escolher alguma entre as de OGX. OGX A15, 64 centavos, strike de R$15, 42% de volatilidade implícita, mais baixa, né? Ela já é levemente fora do dinheiro, pagaria uma taxa de 9,40. A volatilidade das opções de OGX estão muito legais, muito boas, tá? 6,50 no período e uma proteção de 4,46, quer dizer, mesmo essas opções fora do dinheiro com uma proteção bem legal. Por quê? Qual o motivo? Volatilidade. O MFreitag, que nos acompanha faz bastante tempo, um amigo antigo, faz uma pergunta pertinente. Roxo, então na Vale A não tem como montar borboleta simétrica por causa desses seus strikes diferentes. É verdade e não é. Na verdade, a absolutamente simétrica, 1, 2 e 1 compra 1, vende 2 no miolo e compra 1 já mais fora do dinheiro, essa daí, se você montar, ela ficou meio torta. Se você olhar e achar que tá legal mesmo torta, tudo bem. Se você aceitar montar uma borboleta torta, tudo bem. Então não é que não dá para montar, dá para montar, mas você tem que saber que ela tá torta. O mais importante é saber a informação. O que a gente pode fazer é dar uma ajustada nas quantidades para que algo que é assimétrico fique simétrico. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Vou mostrar aqui para vocês. Vai depender se o gráfico está funcionando ou não. Eu acho que ele está. Vamos ver. Vamos fazer uma simulação aqui, ó. Vamos fazer 40, 42, 44. A gente vai comprar 1 kg aqui da 40. Vai vender 2 quilos aqui da 42 e vai comprar 1 kg da 44, uma borboleta simétrica. Muito bem, vamos fazer uma simulação, vamos ver se a gente consegue ver o que aconteceria no vencimento. 41, taxa de juros no mesmo preço, faltando aí uns 15 dias para o vencimento, com uma volatilidade aí de uns 40% ao ano. Legal. Menos, né? Bem menos, porque a volatilidade está bem menor. 30, vai. Vamos ver se o gráfico funciona. O gráfico não funcionou. Eu vou pegar uma outra planilha que o gráfico funciona. Se der tempo a gente mostra ainda hoje. Senão na quinta-feira eu mostro. Mas o que eu acredito que a gente poderia fazer é o seguinte. Olhando o gráfico, fazer o seguinte. Ao invés de comprar 1 kg, vender 2 e comprar 1, como a gente tem a seguinte situação. A A40, ela é realmente ela não é de 40, ela é de 38,14. Já a A42, ela é de 41,07. Então a distância não é uma distância de R$2, é uma distância de praticamente R$3, R$2,90 e tanto. Então a diferença entre a compra da mais cara e a venda do miolo tem uma distância muito maior. Então nesse caso ela é simétrica a nosso favor, né? Ela é simétrica a nosso favor. Então você poderia comprar um pouco menos da A40, tipo 0,9, 0,8. Na 42 você vende tipo 2 quilos. E aí na 44, como você vai estar
comprado em 800, vendido em 2 quilos, aí você compra a diferença que é tipo 1,200. E aí você vai olhando e vai ver que você tem um gráfico de uma borboleta perfeitinho. Isso dá para fazer. Então, como os strikes são tortos, você vai lá e ajusta as quantidades para que o gráfico fique em ordem. São 7h20, a gente tem no máximo mais uns 15 minutos de bate-papo. Temos que mostrar todas as operações que a gente vem fazendo, mas a pergunta é super pertinente. Nós vamos voltar a essa pergunta. Eu vou pedir, a gente tem esse problema com o gráfico que de vez em quando funciona ou não na planilha, mas a gente vai ajustar o gráfico e vamos ensinar isso mais para frente. O Freitag também está perguntando se nas vacas é necessário fazer ajustes dinâmicos como no Delta Hedge. Acredito que sim. Uma estratégia de ratio spread, que a gente chama no Brasil de vaca, primeiro não pode ficar vendido descoberto. Então tem que ir lá no pozinho, mesmo que seja um pozinho mais curto, você monta na B, vai no pozinho mais curto, tipo na A, e compra, então não pode ficar descoberto. Segunda coisa, ficar acompanhando as gregas e fazer Delta Hedge, fazer ajuste de gregas, para que se o mercado subir muito, você não tome muito calor, e para se o mercado cair muito, você vai vendendo um pouquinho mais para colocar um pouco mais de grana no bolso. É assim que funciona, é assim que a gente monta nossas estratégias de ratio spread. Para quem não sabe o que é a tal da vaca, né, já é um assunto mais complexo, um dia a gente faz uma palestra só sobre a estratégia. Gente, vamos voltar, vamos ver como é que andam as nossas operações. Olha lá. Trava de alta. Vamos na trava de alta no lançamento coberto ou no Delta Hedge? Vamos na trava de alta, que é mais simples. A gente fez uma trava de alta, a gente comprou a OGX L71, que tem preço de exercício R$13 e hoje está custando R$1,46. A gente vendeu a OGX L14, que tem preço de exercício R$14 e que hoje está 70 centavos. A gente comprou a L71 por 2,02, então a gente está perdendo nela mais ou menos uns 50 e poucos centavos. E a gente vendeu a L14 por 1,32 e ela está 70 centavos. Então nós também estamos ganhando 60 e poucos centavos nela. Muito bem. Quanto que nós pagamos para fazer a trava? Como a gente comprou 10 quilos de L71 por 2,02 e vendeu 10 quilos de L14 por 1,32, 2,02 menos 1,32 dá 70 centavos. Então nós pagamos 70 centavos por unidade. 10 quilos, que foi a quantidade que nós montamos, dá R$7.000 para fazer a trava. Se eu fosse desmontar essa trava hoje, eu receberia R$7.600. Então eu estou tendo um lucro de R$600 na nossa trava de alta. O interessante dela é que agora ela está dentro do dinheiro, né? Se o papel permanecer acima de R$14 no vencimento, o que acontece com a gente? Daqui 10 dias nós vamos receber R$1 de volta para cada 70 centavos gasto, o que dá 30 centavos de lucro. 30 centavos de lucro sobre um custo de 70 centavos dá mais ou menos uns 40, 42% de lucro, o que é um lucro extremamente interessante e significativo. Porém, no meio do caminho entre o momento que a gente montou a estratégia e hoje, o papel já teve super em baixa e a gente chegou a estar perdendo um bom dinheiro. Então, não é uma moleza em que você vai ganhar 40% todos os meses. Às vezes você vai perder um bom dinheiro. Por isso que a gente definiu como stop 0,35 centavos. Se alguém quiser ler a descrição dessa estratégia, é só ir lá no fórum de discussão de bate-papo do Banifinvest, que a gente tem postado lá esses documentos com a descrição de como é a estratégia da trava de alta. O que mais, gente? Vamos ver a outra estratégia, a segunda estratégia, que é o lançamento coberto. Olha lá, como é que é o nosso lançamento coberto? Não é um lançamento coberto tradicional. Na verdade, a gente comprou o papel lá em setembro por 20 ponto alguma coisa, e aí a estratégia é lançar a primeira opção fora do dinheiro, que hoje estamos lançado na L22, e comprar a opção seguinte, a segunda opção fora do dinheiro, que é a L23.
Entre as operações que a gente veio fazendo até hoje, entre compra e vende, a gente acabou tendo um preço médio de custo para o papel Petro de 21,05. Como agora ele está R$ 22,53, a gente está ganhando mais ou menos R$ 1.500, R$ 1.450, R$ 1.480 no papel. Como a trava que foi, a venda foi feita a 0,79 e a compra foi feita a 0,36 e hoje a gente teria que gastar mais do que essa diferença aí de, vamos ver, 40 com 80 dá 40, tira um desse dá 39, põe 3, 4 desse dá 43, dá uns 43 centavos mais ou menos, não, 41 centavos mais ou menos, não me lembro quanto, 39, sei lá, vou fazer a conta aqui, quanto é que é 79 menos 36, essa hora a gente 32,7, é 39, tá certo, 39, opa, 39, eu tô ficando maluco, 43 centavos é o quanto nós recebemos para fazer a trava. Para desmontá-la agora, a gente teria que pagar mais ou menos uns 80 centavos, então a gente está perdendo 40 centavos na trava, mas estamos ganhando uma boa grana no papel. Então a operação como um todo está lucrativa hoje em R$ 1.070 mais ou menos. Por quê? Porque a gente gastou 20,62 para fazer a trava e sairemos dela hoje com 21,69, tá? Provavelmente para fazer a rolagem, então a gente vai ter que gastar um pouco de grana e o nosso custo médio da Petro vai subir um pouquinho. Para quem está considerando a estratégia como um todo, o resultado dela de maneira global, não tem problema. Estamos ganhando na operação como um todo 1.000 e pouco e tá legal. Quem está considerando que o papel é um papel de investimento de longo prazo, quer ficar com ele muito tempo e está fazendo a estratégia de trava de baixa, que é vender a primeira opção e comprar a segunda para remunerar, para dar um ganho adicional ao ganho que a gente pretende ter no papel nos próximos anos, aí a gente está perdendo um pouquinho na trava, mas ganhando no papel. Então é assim mais ou menos que funciona. Se alguém tiver dúvidas, pode mandar o e-mail, fazer perguntas na semana que vem, porque é uma estratégia muito legal e tem se mostrado vencedora, pelo menos até agora. Faz pouco tempo, então também não é um grande mérito. De qualquer maneira, se alguém quiser me mandar um e-mail, o e-mail é lroxo@banifinvest.com.br. Gente, como é que tá a estratégia do Delta Hedge? O que é o Delta Hedge? O Delta Hedge é a estratégia em que a gente compra uma opção mais cara, compramos no caso a Vale L40, vende a L42 em quantidade suficiente para deixar o delta da estratégia, o delta resultante da estratégia em mais ou menos zero, neutro, né? E aí a gente pula alguns strikes e compra um pozinho para não ficar vendido descoberto, tá? A gente estava comprado em delta na quinta-feira, baixamos um pouco o delta, o mercado deu uma subida, provavelmente o delta agora está negativo, está realmente negativo. Se a gente tivesse ficado do jeito que estava lá na quinta, não tivesse feito nenhum ajuste, teria sido até melhor hoje, porque o delta não estaria tão negativo. De qualquer maneira, se a gente criou uma regra, a gente precisa cumpri-la. Essa regra vai nos beneficiar algumas vezes e vai nos prejudicar algumas outras vezes. Mas eu tenho gostado dessa estratégia de fazer ajustes 2 vezes por semana apenas. Tenho achado melhor até do que fazer ajustes diários, porque a gente pega menos variações pouco significativas, esses ruídos que acabam nos fazendo montar ajustes sem que a gente precisasse, na verdade, fazê-los. Gente, como é que está aqui a estratégia então? Olha lá, o delta está em menos 181%, por quê? Porque o papel subiu. O gama em menos 200, o Teta em 45 centavos ao dia, um Teta muito bom, e o Vega negativo em 33 centavos. O que a gente teria que fazer? Teria que deixar o delta zerado ou levemente negativo, próximo a menos 10. O que a gente tem que fazer? Simplesmente uma compra. Fazendo uma compra, a gente já consegue resolver essa questão. O que a gente poderia comprar para
diminuir esse delta que ficou muito negativo. Vamos direto na que está vendido, que é a L42. A L42 hoje está custando 1,20 e ela está com 63% de delta, tá certo? Se a gente comprasse 3 quilos dela, 63 vezes 3 daria mais ou menos 189, 190% de delta. Então, se eu comprar 3 quilos de Vale L42, o meu delta vai ficar positivo em mais ou menos 9%. Mas eu não quero. Eu quero que ele fique negativo em mais ou menos 9%. 8, 9%, para ficar na parte de baixo da nossa banda do delta, que vai entre mais ou menos 10%. Então, quanto é que eu teria que vender? Eu teria que vender os 190 menos uns 12%. Então, eu teria que vender mais ou menos, teria que comprar mais ou menos, ao invés de 3 quilos, 2 quilos e 800, tá? Eu acho que com 2 quilos e 800 a gente conseguiria. Então eu vou pegar aqui e vou digitar menos, né? Porque o sinal é negativo, então tem que ser menos 2,8 quilos, que deve aí resolver a nossa questão, deixar o nosso delta em menos 9, menos 8, uma coisa assim. Continua menos 189, porque o cálculo não foi feito ainda completo. Espera aí que o Excel está pensando. Muita planilha aberta, né, gente? Olha lá, menos 4. Menos 4%. Pode até ser, então, ao invés de 2,8, vamos ver 2,7. Como é que fica se a gente comprar 2,7? Aí vai ficar aí uns 10%, 11%. E aí, gente, o que a gente faz? Ficamos com menos 4 ou com menos 11? Não tem jeito. Se a regra tem que ser dentro dos 10%, tem que ser de fato uma compra de 2,8 kg de L42. Tomara que o mercado continue subindo. Gente, como é que ficou então? Ficou 13,9 quilos vendido de L42 ao invés do que a gente estava vendido antes, que era 16,7 quilos. Vamos ter que fazer o quê? Mudar o cálculo do preço médio. Como é que a gente muda o cálculo do preço médio? É só incluir mais uma equaçãozinha, mais um cálculo lá na nossa tabela. Ao invés de colocar o sinal positivo, que é o que a gente vinha fazendo, porque a gente estava tendo que vender ao invés de comprar, agora a gente vai comprar, então é só colocar compra de 2,8 quilos da opção Vale L42 por R$1,20. Então a gente vai lá comprar por R$1,20 2,8 quilos e a nossa quantidade não é mais 16,7, é 13,9. Então é só mudar aqui também para 13,9 quilos. Vocês viram que a gente fez a operação, o ajuste mais simples que existia, que é simplesmente comprar aquilo que está vendido e acabou, tá certo? Foi isso que a gente fez. Olha lá, de fato o preço médio de venda da L42 está em 1,79 e mudou, a quantidade vendida mudou para 13,9 e o resultado acumulado até o presente momento é de R$2.070. Por quê? Porque a gente pagou R$7.890 mais ou menos até agora para fazer a estratégia e a gente está saindo, estaria saindo agora da operação com um lucro de 9, com um resultado com um crédito de 9.960, que dá um lucro de mais ou menos R$2.070. Gente, é um lucro menor do que o lucro que a gente tinha acumulado até quinta-feira, né? Por quê? Porque na verdade para o Delta Red essa alta toda da Vale não foi tão boa assim, mas faz parte da estratégia, está dentro do nosso plano, não tivemos que fazer muitos questionamentos, perguntas, acordar no meio da madrugada para ver na CNN como é que está abrindo a Bolsa da Ásia ou a Bolsa da Europa. Quer dizer, com um simples plano operacional, estamos aí com um resultado até que bastante satisfatório. Vamos acompanhar nos próximos meses e anos como é que essas estratégias vão evoluindo. Vamos tentar criar também algumas outras estratégias, quem sabe até uma família inteira de estratégias, não só essas de venda de volatilidade, como compra de volatilidade. E o meu objetivo
mais para frente até de repente acompanhar um setup de day trade através de séries históricas intradiárias, seria muito bacana também, até porque muita gente aqui gosta de operações de curto prazo, de day trades e coisas assim. Eu não gosto muito, mas tem bastante gente que gosta. Gente, quero agradecer todo mundo que participou, que assistiu o nosso chat, e espero que tenham todos uma grande semana e tomara que de fato o mercado feche o ano melhor para que a gente fique mais otimista. Gente, um abraço para todo mundo, muito obrigado e até quinta-feira próxima.